Mitose é um processo de divisão celular onde uma célula com uma quantidade de cromossomos, ela dará origem a duas células filhas com a mesma quantidade de cromossomos. A mitose, este processo de divisão celular, ele ocorre nas células corporais ou somáticas, para recompor tecidos, para repor células mortas, para o crescimento. Mas a mitose, basicamente, ela é dividida em 4 fases. E elas estão aqui representadas nesta imagem. Vamos passo a passo compreender este processo de divisão celular. Aqui, na primeira imagem, nós temos uma célula que está representando a intérfase que nós já comentamos em outra videoaula, que é um processo que antecede a divisão celular. A célula, quando termina a intérfase, ela está basicamente nessa constituição. Ainda existe lá a membrana nuclear, que é o que delimita o núcleo, também chamada de carioteca. Ainda existe lá o nucleolo. Por que ainda existe? Que nós vamos ver que na próxima fase eles por um tempo irão sumir. Tem ainda os centríolos. Aqui está representando nessa imagem os centríolos duplicados, mas sabemos que essa duplicação basicamente ocorre na próxima fase. Então, a célula ela tem esta constituição. Daí inicia-se o processo de divisão celular, começando pela prófase, representado por esta imagem aqui. Na prófase, os centríolos vão se duplicar e eles vão migrar para os polos da célula. Eles vão se duplicar e migrar para os polos. Nós temos um material genético que antes era cromatina, ele foi duplicado lá na fase S da intérfase e ele vai começar a se condensar em cromossomos. Além disso, a carioteca aqui neste processo ela vai se desintegrar, ela vai desaparecer e o nucleolo também irá desaparecer. Daí então, passando-se por este processo, vem a próxima fase, que é a metáfase. O que de especial que acontece na metáfase? Teremos já os cromossomos com a máxima espiralização, os cromossomos eles já estarão totalmente condensados. Além disso, de estarem totalmente condensados, os cromossomos eles estão alinhados no que se chama de placa equatorial, justamente no meio da célula. Vemos aqui cromossomos duplicados na placa equatorial. Além disso, vemos aqui os centríolos, os pares de centríolos, aqui embaixo outro par de centríolo, já com as fibras do fuso sendo lançadas em direção aos cromossomos, para se ligar aos centrômeros, que são as estruturas aqui no centro dos cromossomos. Daí, para a próxima fase, então, inicia-se a anáfase. Anáfase, que é a fase de separação dos cromossomos. Ou melhor dizendo, neste caso nós tínhamos na fase anterior cromossomos duplicados. Quando existe cromossomos duplicados, cada partezinha é chamada de cromátide irmã. Então aqui na anáfase da mitose ocorre a separação das cromátides irmãs. Estando totalmente separadas as cromátides irmãs, inicia-se o outro processo aqui, a outra fase, que é a telófase, a fase final da divisão celular mitose. A telófase é onde que ocorre outra ação, que é a citocinese. As cromátides irmãs foram totalmente separadas, tendo então metade dos cromossomos para cada polo da célula, e inicia-se o estrangulamento da região central aqui desta célula. Para a formação então de duas células, ocorre a citocinese, que é a divisão do citoplasma, onde que agora irá formar-se duas células com a mesma quantidade de cromossomos que a célula inicial, porque esse cromossomo, que antes era cromatina, foi duplicado
E aqui ele foi separado na anáfase e foi dividido na telófase. Então, uma célula com uma quantidade de cromossomos deu origem a duas células com a mesma quantidade de cromossomos.